Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de História, as cidades do passado e do presente. Acompanhe aí no seu livro na página 51. Vamos estudar juntos? As cidades mais antigas do mundo datam de milhares de anos atrás. Jericó, a atual Cisjordânia, é a cidade mais antiga que os estudiosos conhecem e ela surgiu há cerca de 10 mil anos. Vestígios de outras cidades muito antigas também foram encontrados na Mesopotâmia, na África, na Índia e na China. As primeiras cidades, aí vocês estão vendo no mapa, você vê aqui, acompanha aqui na legenda, pelas cores. Então, tem a Mesopotâmia, que foi por volta de 3000 a.C. Tem o Egito, que foi por volta de 3.200 anos antes de Cristo. A planície do Indo, por volta de 2500 a.C., e o norte da China, que cerca de 1800 a.C. O surgimento das primeiras cidades foi um processo que desenvolveu por milhares de anos. Elas se originam de aldeias, em que a produção excedente de alimentos permitiu que as tarefas realizadas pelas pessoas fossem se diversificando. As primeiras cidades surgiram próximas aos rios, pois a água é fundamental para a vida humana. Eram os rios que garantiam alimento e água para a sobrevivência dos habitantes. Além dos agricultores e pastores, surgiram artesãos, comerciantes, ferreiros, soldados, escribas, sacerdotes, governantes e funcionários do rei. Enfim, um grande número de pessoas que viviam em determinada região e se dedicavam a funções diversas. A vida nas cidades era muito diferente da vida nas aldeias. Enquanto nas áreas rurais as pessoas se dedicavam à agricultura e à criação de animais, nas cidades as pessoas se dedicavam a atividades diferentes. O comércio era uma das principais atividades realizadas nas antigas cidades, que eram centros comerciais. Atenção, nem toda aldeia vira uma cidade. É importante que você saiba que nem toda aldeia se transforma em cidade. Ainda hoje há muitas aldeias de comunidades indígenas no Brasil, com populações de origens antigas, sendo as primeiras pessoas a ocuparem o nosso território. As aldeias indígenas possuem diferentes formas de organização social e política e não vivem em grandes cidades, mas em espaços delimitados, visando a preservação de suas terras e de seu modo de vida. Então, ele pede para a gente pesquisar se tem aqui perto, a gente tem em Baía da Traição, né, a aldeia indígena. Embora as primeiras cidades tenham surgido há milhares de anos, demorou muito para que a maioria das pessoas passassem a viver nelas. Em alguns períodos ou lugares da história não existiam cidades. Atualmente, a maior parte da população mundial vive em cidades. No Brasil, algumas cidades têm cerca de 1000 habitantes, enquanto outras chegam a ter milhões. Aí ele pede para a gente se reunir com os 4 colegas e ver as atividades que são desenvolvidas na sua cidade. Então, para fazer um roteiro de entrevista, ele pede para a gente fazer. Gente, no momento atual, a gente não pode, tá fazendo isso, tá? Mas assim, a gente tem muito comércio aqui na cidade, a questão das escolas e da saúde, né? Então vamos para gotinhas de saber. Com o decorrer dos anos, a população mundial cresceu muito, o suficiente para muitas organizações passarem a ficar preocupadas com a quantidade de pessoas e os recursos disponíveis em nosso planeta, para garantir a vida de todas elas. Veja o quanto a população mundial cresceu ao longo dos anos. Então, do ano zero, até o 2030, cresceram 8,11%. Agora, você já pensou em quanto lixo produzimos por dia e ao longo da nossa vida? Grande parte desse lixo continua no nosso planeta mesmo após a nossa morte, já que muitos produtos como plástico, metais e vidros demoram muitos anos para se decompor. Dá para imaginar todo o lixo de tantas pessoas juntas que podem produzir, não é? Então, aí também pede para a gente fazer um trabalho em grupo. Gente, observem essa imagem aí. As cidades de hoje continuam sendo centros comerciais, mas suas funções se ampliaram. Existem cidades que são polos industriais. Isso é, porque se localizam importantes indústrias
Outros são conhecidas como cidades dormitório, pois são habitadas por pessoas que trabalham em cidades vizinhas. Existem cidades que sobrevivem principalmente do turismo, outras são sede de grandes bancos ou empresas. As cidades se espalharam pelo território. O desenvolvimento tecnológico possibilitou que mesmo áreas secas ou de difícil acesso fossem habitadas. A vida humana se espalhou por todo o planeta e atualmente a maioria das pessoas vivem em cidades. Então nós temos uma atividade aí, vamos responder juntos? Observe o mapa, as primeiras cidades da página 51. Vemos que as cidades mais antigas surgiram próximas aos rios. Por que isso aconteceu? Gente, nós vimos lá que por quê? Porque o abastecimento de água era fundamental para a vida, porque possibilitava a agricultura e o abastecimento das cidades. Então, nós vamos responder aqui porque o abastecimento de água é fundamental para a vida, possibilitando a agricultura e o abastecimento das cidades, certo? O 2. Que atividades passaram a ser desenvolvidas nas cidades? Nós também vimos no conteúdo que nas cidades eram desenvolvidas diversas atividades como o artesanato e o comércio. Então, nós vamos responder aqui no número 2, certo? 3. Identifique os novos grupos que surgiram nas cidades. Então, lá nós vimos os comerciantes, a gente vai colocar aqui, os comerciantes, os artesãos, os ferreiros, os soldados, os escribas, os governantes e sacerdotes. No 4, ele pede para a gente fazer uma pesquisa sobre o número de habitantes da sua cidade. Depois, com a ajuda do professor e dos colegas, pesquise qual é a cidade mais populosa do estado e qual tem o menor número de habitantes. Então, gente, tia Carol pesquisou. Então, a Lagoa Grande tinha em torno de 28 mil, de acordo com o último IBGE. 28.482 habitantes. A cidade mais populosa do nosso estado é João Pessoa e a que tem o menor número de habitantes é Parari. Então, eu fiz esse vídeo aula para vocês, mas também vou colocar o gabaritozinho disponível na plataforma, tá bom? Um cheiro bem grande e boa aula!